Deus Todo-Poderoso, ó Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, para realmente entregar tudo que somos, ó Pai, tudo que temos diante da Tua presença, e como forma, Senhor, de louvor, Senhor, poder Te engrandecer, ó Pai, e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e fará muito mais. Por isso, Senhor, receba realmente o nosso louvor diante da Tua presença, Pai, como aroma agradável, ó Pai, como uma forma de entrega, Senhor, e acima de tudo agradecimento por tudo que o Senhor tem feito. E assim, Senhor, possamos estar Te louvando verdadeiramente, ó Pai, Te louvando, Senhor, com o coração puro, ó Pai, com o único objetivo de Te engrandecer. É isso, Senhor, que colocamos diante da Tua presença, Pai, pois confiamos e acreditamos tão somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nenhuma salvação eu creio.
Eu seguro em tuas mãos.
Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para meu coração. Achei alívio e libertação. Responde proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e vou para Responde proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, 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 eu confio em ti. Responde proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Aleluia, confiamos em ti, Deus. Somente em ti confiamos, meu Deus. Glória a ti, Deus poderoso. Amém, Deus amado, Pai de toda glória e poder. Sabemos que o teu nome, Senhor, é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros, Deus. Nós, meu Deus, corremos para ti, louvamos o teu nome, engrandecemos a ti, porque sabemos que tu és digno de toda glória, toda honra e todo poder, Senhor.
Deus, nós damos graças ao Senhor, colocamos o Senhor acima de todas as coisas em nossas vidas, Deus. Estamos aqui para honrar o Teu nome, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Esteja sobre o meu Pai, enchendo do Espírito Santo, fazendo com que a Sua palavra seja clara, meu Pai, e com clareza ela seja, meu Pai, revelada a nós neste momento, no nome poderoso de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Depois de 30 dias ausente de corpo, mas não de espírito, nós estamos de volta, né? Realmente, são essas músicas que nós cantamos, adoramos, são músicas que realmente mostram exatamente o que é o nosso Deus, exatamente o que Ele pode fazer por todos os cristãos que verdadeiramente confiam nele, independente das circunstâncias, né? Mas nós vamos avançar um pouco mais nessa mesma esfera de confiança e de poder, para que a gente possa realmente cada dia mais entender e confiar nesse Deus. Hebreus 4. Porque a gente trazer da palavra cantada para o prático, para a teoria, da teoria para a prática, exige muito mais somente de lançar palavras. A gente precisa viver as palavras. Amém? Então Hebreus 4 diz assim: visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que foi dito, fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito do outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa nas suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. Aqui Deus está deixando claro para todos nós, todos os cristãos, que deixa bem claro: existe o descanso no Senhor. Trazermos isso daqui para a música, lançarmos e exercermos entre nós emoção, é uma coisa. Trazer isso para a realidade diária do cotidiano, da obra que nós cremos que todos os cristãos
tem neste mundo, principalmente nós precisamos entender o que é o descanso no Senhor. Nós não podemos, cristão nenhum, pode viver embasado somente em regras, como eles viveram, e por essa vida que eles viveram por regras, eles caíram na desobediência e não entraram no descanso do Senhor. Deus está dando um alerta aqui. Não é dessa forma. Se vocês seguirem esse mesmo caminho, vocês vão ficar pelo caminho também, como eles ficaram. Deus, ele está pedindo para que a gente descanse naquilo que a gente já aprendeu dentro da palavra, naquilo que nós vivemos dentro da palavra. Não existe meio termo. Ou você entra no descanso, porque aqui o Senhor deixou claro, ele jurou pela desobediência, pela falta de fé, pela falta de continuidade do povo dele, que clamou a ele para resgate, mas pela falta de obediência, de continuidade na palavra, de continuidade em tudo aquilo que eles viram no passado, que eles viram Deus fazer, o Senhor deixou claro aqui que eles não entrariam no seu descanso. Isso é muito sério para o cristão. Cantarmos, louvarmos, ouvirmos uma pregação que o Senhor ressalta a palavra de socorro, que ressalta a palavra de poder você confiar, é uma coisa. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Nós precisamos trazer o descanso do Senhor para dentro de nós, porque aqui ele deixou claro, aquele que não descansa no Senhor, não entrará. Aquele que não confia, não vai entrar no descanso do Senhor. Aquele que não cumpre a palavra dele na íntegra, não vai entrar no descanso dele. E a palavra jurar é muito séria na palavra, na Bíblia. Quando você jura alguma coisa, e aqui ele deixou claro, pois nós, os que cremos e entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Existe um tempo. Existe um tempo que nós precisamos passar. Nós estamos aqui vivendo algo que o cristão está vivendo algo. Mas hoje, essa palavra ela veio de encontro para nós. Família Lopes, que estamos passando por um processo, que estamos sendo lapidados em todas as áreas, que o propósito, a obra que Deus quer fazer através das nossas mãos é algo muito grande, mas que nós ainda não aprendemos a conhecer como Deus trabalha nas nossas vidas. Completamente não, nós precisamos entender, se Deus está trazendo, ele disse aqui, olha, eu fiz a minha obra e no sétimo dia eu descansei. E ele deixa claro aqui, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Não existe outra forma. Mas como nós reagimos quando nós cantamos, porque existem níveis elevados de descanso. Em que ponto você está descansando? Quando você canta uma música e levanta as mãos e aí a sua alma enche de confiança? Ou quando você abre a Bíblia e sabe o que está escrito, mas aquilo não consegue transpor para a tua vida de hoje? Aqui nos remete à emoção, à alma, ao Espírito de Deus, ao agradecimento. Mas a palavra é que nos pavimenta para seguir esse caminho. Hoje a gente canta, daqui 1 hora, se você não tiver sob a estrada pavimentada da palavra, você já se estremece. E aí ele deixa claro aqui, por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi,
de acordo com aquele que foi dito: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Não coloquem em dúvida o que Deus tem determinado para as nossas vidas. Não endureça o coração. Não coloque em xeque as determinações e direções de Deus. Porque isso é algo que Deus precisa nos mostrar. Ele faz isso na vida de todo cristão que verdadeiramente entrega a sua confiança a Ele. É algo que é a obra do Senhor. É a obra redentora de Cristo. É esse processo de transformação, de confiança. Não é confiança naquilo que você vê, é confiança naquilo que você não enxerga, é confiança daquilo que você não... É o escuro, que somente a luz do Senhor, ela consegue dar um brilho nesse escuro e consegue fazer você caminhar sobre essa escuridão, que é o dia de chamado hoje. Todos nós vivemos o dia de hoje, cristãos ou não cristãos. Os cristãos, ele tem a luz do Senhor que brilha como um farol, e que daí você não teme para onde você está indo. Você não precisa temer, porque a luz do Senhor, ela está direcionando você. Porém, aquele que não é cristão, que não conhece a palavra de Deus, ele vive num breu. Essa sala preta, se nós apagarmos aqui a luz, nós não conseguimos um achar o outro. Para vocês verem como a nossa limitação visual, carnal, física, humana é. Nós conhecemos aqui, todos dessa família conhecem cada ponto dessa sala. Mas se apagarmos a luz aqui, nós não conseguimos achar um ao outro. Porque é a luz do Senhor que faz com que nós caminhamos à frente. E existe um período de descanso, vai existir esse período de descanso. O Senhor está nos garantindo aqui. Vai existir um período de descanso. E esse período de descanso é essa confiança que nós cantamos aqui. Porém, ele deixa claro que para nós não endurecermos os nossos corações. Porque quando nós endurecemos o coração, tudo isso que nós cantamos, ela cai por água abaixo, ela se esvai. E quantas vezes nós endurecemos o coração? E quantas vezes nós endurecemos o coração para um perdão por irmão? Quantas vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, e sem endurecer o coração? Porque quando você endurece o coração sobre a palavra do Senhor, e você não cumpre aquilo que você já sabe pela consciência, pela revelação dada pela palavra, você está se comparando aos do passado, que ficou pelo caminho, que não entrou no descanso. Eu quero entrar nesse descanso. Todo cristão tem que querer, tem que ter isso como objetivo: entrar no descanso do Senhor. Todos nós temos um prazo nessa terra. E esse prazo, cada dia que passa, ele chega mais próximo do vencimento. Porém, não é se enchendo de música automotivacional, não é você desesperado aí vendo pastores, coach falando que você é tudo. Não. O que ele está aqui, ó, mostrando aqui para nós, é que quem faz é Ele. A obra é dele. O tempo de descanso, quem vai fazer e proporcionar é Ele. Não somos nós que conseguimos com as nossas mãos trazer esse descanso. Mas aqui ele continua: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa nas suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Vocês estão vendo que isso requer uma força motriz nossa de se esforçar para acreditar, se esforçar para se lançar. Existe um processo. Não é natural. Não nasce de dentro. A confiança
e o crer nessa obra redentora, nesse processo, porque aqui Deus está colocando aqui a obra dele, e nós sabemos qual é a nossa obra, nós sabemos por que Deus levantou a família Lopes. Nós sabemos, nós não somos, não adianta a gente achar que nós somos iguais às famílias aí, nós não somos. Mas Deus levantou nós para algo que precisamos entender. Hoje de manhã nós falamos, cada um daqui tem que se especializar em alguma área. Por quê? Porque é essa obra que nós vamos precisar fazer. Porém, nós não podemos seguir o exemplo da desobediência. E essa desobediência, ela custa caro. Ela custa caro. A desobediência sobre a obra do Senhor, ela custa caro. Para esse povo aqui, custou a vida toda. O que adiantou? Tudo que foi feito. O que adiantou? Todo o propósito de Deus levantado através de Moisés. Para esse povo aqui, que entrou na desobediência, que não viu o descanso do Senhor. Nós queremos ver, eu quero ver o descanso do Senhor. Eu quero sentir o descanso do Senhor. E quando ele fala desse descanso aqui, não é descanso no céu não, tá? Nós estamos falando na terra. E aí ele diz mais aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha como a palavra de Deus é afiada. Como a palavra, como diz o pastor Anderson Silva, numa pregação que eu vi hoje cedo, nós temos que ser, a palavra de Deus tem que nos colocar como réus. Como réus. Por quê? Porque ela é isso, ela é uma espada que ela divide, é uma espada que ela consegue penetrar em todas as áreas das nossas vidas. E o que nós temos feito? Como você tem se posicionado diante a tudo isso que Deus tem mostrado, a tudo isso que Deus tem falado, a tudo isso que Deus tem prometido e que Deus tem cumprido? Então, meus queridos, nós precisamos entender, porque o Senhor julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada, aqui ele deixa claro, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Precisamos entender isso. Precisamos entender o que Deus tem trazido aqui para nós. Ele tem dito: cumpra a obra que eu vou mostrar o descanso. Pense aqui, não siga o exemplo da desobediência. Qual foi a maior desobediência do povo que saiu do Egito e ficou pelo caminho? Murmuração, descrença, arrependimento de ter saído, falta de incredulidade, desconfiando, colocando em xeque o que Deus, quem era Deus e principalmente quem era aquele libertador que foi socorrer eles, levantado por Deus. E é isso que Deus está falando aqui. Não façam isso, não sigam o mesmo exemplo. Não sigam o exemplo da desobediência, porque eles ficaram para trás, eles não entraram no descanso. O mesmo Deus que tirou eles foi liberto, o mesmo Deus sentenciou eles a não entrar no descanso. Como ele diz aqui: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Pesado isso. Porém, ele deixa claro aqui: aquele que crer, aquele que viver, aquele que se posicionar diante do Senhor da forma correta, como o Senhor tem pedido, esse vai entrar no meu descanso.
Confiança, através de uma música, mexe com as emoções. E te dá um certo... Nós cantamos. E nós cremos. Mas não é suficiente. Não é o suficiente. Porque aqui ele diz que a palavra dele é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então não adianta. Não adianta a gente tentar manipular algo. Não adianta. Deus, ele está olhando um a um. Um a um. Como um raio-x. Ele olha cada cristão a cristão. Não adianta você só pedir, não adianta só você cantar. Porque ele está aqui, ó, deixando claro. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela consegue dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quem julga não é eu, não é a Edilamar, não é ninguém. Quem julga é a palavra de Deus. Ela que vai julgar você se você está apto ou não para entrar no descanso. Todos nós aqui temos, só que aqui, ó, tem uma palavra muito forte aqui, ó, muito séria. Aqui, ó. Esforçar. Se esforçar. Não é natural, pensem nisso. Então, muitas vezes você se debate dentro de você mesmo porque você acha que é natural. Eu não estou conseguindo por causa que eu não, alguma coisa, não, aqui ele está dizendo, esforça-te, esforça, porque se você não esforçar, você não vai conseguir. É acordar numa segunda-feira e respirar fundo e avante, porque é Deus que vai trazer o descanso. Nós não temos o poder, nem condições de trazer descanso para ninguém, nem para nós mesmos. Ele pode. Como ele disse aqui, ele é o nosso libertador. Como nós cantamos, o domínio está nas mãos, nossa confiança está nele, ele faz. Só que é o que eu falo, não adianta a gente trazer isso só de música, porque a palavra de Deus é que ela separa, ela que julga, ela que mostra se você é cristão ou não. Ela que mostra se você crê ou não, é ela que mostra. São as suas atitudes, são as intenções do seu coração que vai te mostrar quem você é. E ele tem lapidado o povo dele para se tornar no povo dele. Isso vem de séculos, tá? Que nós estamos lendo aqui, ó, de séculos atrás. Que Deus vem fazendo a mesma coisa com o povo dele desde lá de trás. Ele quer um povo que confia nele, um povo que descansa, um povo que sabe que ele tem o domínio nas mãos e se entregue. É o que eu disse esses tempos atrás, nessas viagens, eu acho que foi para o Alex, eu disse, se joga no sobrenatural. É se jogar no sobrenatural. Nós temos que viver, o cristianismo, ele não é físico somente. O cristianismo, ele entra num misto entre emoção, físico e espiritual. Nós temos que andar com os dois muito paralelos e juntos ao mesmo tempo, equilibrados. Porque se a gente deixar um pender mais que o outro, nós desequilibramos, tanto o espiritual quanto o físico. Você tem que entrar numa medida, numa balança exata com Deus, do físico e do espiritual, para que você consiga atingir o nível que Deus quer de confiança, de fé, de obediência, de servidão. Porque se nós não andarmos com essa balança equilibrada, nós não vamos fazer nenhuma coisa certa nem outra. Nós precisamos entender isso. Nós somos chamados, resgatados por Jesus, pelo sangue no Calvário. Ele fez isso realmente. Ele era o Deus que encarnou homem e Jesus conseguiu equilibrar
essa balança. De uma forma, Ele nos ensinou a equilibrar essa balança. Ele veio, nos ensinou, equilibrou a balança e mostrou, é assim que vai, é assim que faz. E muitos que, da própria palavra, que conseguiram fazer isso, foi muito bem sucedido. Esse bem sucedido dentro da palavra, tá? Cada cenário é um cenário. Aquilo que Deus tinha proposto para eles, cumpriu. Deus tem um propósito para nós, Deus tem um propósito para cada cristão que se compromete com a palavra dele. Cada um. Nós sabemos qual é o nosso cenário. Nós sabemos qual é o nosso propósito. Então nós temos que seguir. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos porque nós estamos aqui. Como cada um que vai assistir esse vídeo, ou que está assistindo esse vídeo, sabe qual é o propósito da vida dele no cristianismo. Agora, se você não tem propósito, aí é um pouco mais complicado. Aí você tem que buscar o seu propósito primeiro. Por que o que Jesus te salvou? Por que Jesus, para que ele morreu por você? Algum objetivo tem. Deus não veio só para morrer para você. Não, você tem um objetivo nesse mundo, que é servir ao seu próximo, que é amar a Deus, que é honrar o nosso Deus com as atitudes, no pensamento, no ato de falar, de agir, em todos os momentos, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Então é isso, meus queridos. Mais uma palavra para completar a nossa noite de domingo e para iniciar um dia na segunda. Uma semana abençoada, uma semana onde Deus está mostrando: descansem em mim. Só busquem dentro da palavra o equilíbrio para saber o que tem que fazer. Então, nós possamos fazer isso para que realmente a gente esteja preparado para entrar nesse descanso. Porque a obra, se o próprio Deus fez em 7 dias e descansou, nós teremos também esse descanso. Porque muitas vezes a gente acha que nós vamos rodar e não vamos chegar a lugar nenhum. Muitas vezes parece isso, literalmente. Que a gente caminha e não chega a lugar nenhum. Isso tem hora que realmente é nítido. Mas se nós olharmos Jesus Cristo, quem olhou lá também achou que ele chegou e não fez nada. Se nós estamos aqui, se todos que estão aqui, se todos estão nesse mundo que servem a Deus verdadeiramente, nós sabemos que ele chegou na onde que tinha que chegar, da forma que tinha que chegar. E é isso que nós temos que estar preparados. Deus, o que o Senhor tem para nós estamos aqui para cumprir. Amém? Amém. Amém. Deus poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa palavra, meu Pai. Realmente, Senhor, nós confiamos no Senhor, confiamos na Tua palavra, Senhor. Sabemos que ela é como uma espada, Senhor, realmente afiada, Pai, que realmente julga as nossas intenções, ó Pai, julga realmente tudo aquilo que temos dentro de nós, ó Pai. Nós queremos cada dia mais estarmos, ó Pai, firmados na Tua palavra, confiantes no Senhor, confiantes no que o Senhor realmente tem para as vidas de cada um que Te serve verdadeiramente, Senhor. Sim. Ó Deus, nos sustenta durante toda essa semana, Pai, e nós estamos realmente entregues em Tuas mãos, ó Pai, que nós, ó Pai, foi o Senhor que nos resgatou através do sangue, Senhor, do Teu Filho, ó Deus, e nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo, Deus, nós Te agradecemos por estarmos aqui, nós Te agradecemos pelo dom da vida, Deus. Sim. Por isso, Deus, nós colocamos o restante desta noite na Tua presença. Sim. E Te agradecemos porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Pai. Sim. Em nome de Jesus.